E a gente não pode deixar de falar de alguém que está servindo a Deus, honrando o nome do Senhor e ministrando, sendo usado por Deus tremendamente. Os jovens são curiosos para saber, né, o que, que o irmão faz, como que o irmão começou na fé, como que é a sua caminhada, quais que as dificuldades. A gente vai falar de tudo isso. E antes de mais nada, eu quero saber do começo. Como que foi a sua conversão, irmão Tiago? Ou Bom, se você já nasceu, né? justamente, eu venho de um lar cristão, nascido e criado na igreja. Graças a Deus nós tivemos esse privilégio de não conhecer o mundo. Somos 4, Glória. inclusive tem pregadora, tem músico. Eita, é a casa É, abençoada. justamente, enquanto um prega, o outro pode estar tocando, no final pode chamar a irmã para poder estar cantando. Então nós tivemos esse privilégio de já vir Glória a sendo Deus. gerado num lar evangélico. Que bênção. Ó. Eu queria ter tido esse privilégio de ter nascido num lar cristão. Não nasci, mas pela misericórdia do Senhor ele nos alcançou, né? Então o irmão tem essa bênção aí. E eu queria saber quando que o irmão entendeu que você tinha essa chamada para o ministério da palavra. Quando que surgiu isso? Como foi que Deus falou com você? Você ouviu o Espírito falar diretamente ao seu coração? Ou alguém te entregou uma profecia, um sonho? O que que aconteceu? Bom, eu aos 7 anos de idade, eu já comecei a ouvir da minha mãe que eu já teria pecado. Com 7 anos de idade, a minha mãe já falava: "Ó, agora você já tem pecado". Então, de muito novo, eu já comecei a ouvir acerca dessas verdades. E aí, precisamente acerca do ministério da palavra, foi aos 12 anos de idade, quando eu fui em um velório. Eita, Em velório, na verdade não foi foi no enterro. Já tinha saído do velório, fomos para o enterro, e aí uma irmã chegou, me chamou e só falou assim: "Deus tem uma obra na sua vida. meu Deus tem uma Deus. grande obra na sua vida". É aquilo que ficou no meu coração. Hoje, se alguém disser a você: "Deus tem uma obra na sua vida", não vai soar com a mesma proporção como antigamente, ok? Mas para mim, aos 12 anos ouvindo isso, eu fiquei com aquilo guardado dentro do meu coração, e eu fui orar pedindo a Deus confirmação. Hoje a gente pede confirmação, obviamente, de algumas profecias que não são como antigamente. Sim. Mas antigamente qualquer coisa, quando eu fui batizar com o Espírito Santo, eu já fui alertado pela minha mãe que eu deveria de orar para poder pedir confirmação. Era tudo assim, tudo que acontecia tinha que orar para poder pedir confirmação. E com esse entendimento, quando ela naquele enterro, aquela irmã falou que Deus tinha uma obra na minha vida, aí eu fui orar e pedi a Deus confirmação, se era Deus mesmo quem estava falando, se ele tinha uma obra na minha vida. E aí eu fui a um congresso do Círculo de Oração É não benção, falha. né? Círculo de Oração não falha. E aí, naquele congresso, tinha uma irmã que estava me olhando, e depois ela me chamou e falou que Deus tinha uma obra grande para poder fazer na minha vida. E essa obra era diferente. E aí, desde muito novo, como eu disse, eu nem participei de criança e adolescente. Aos 12 anos, eu já fazia parte dos jovens já. E aí, naturalmente, começou a criar aquela vontade no meu coração de pregar. Eu vi, assim, os pregadores e criou essa vontade no meu coração. E eu comecei a falar para os meus líderes, para o meu tio, que hoje é pastor. Eu queria pregar, ele disse que ia me dar uma oportunidade naquele culto que só vai Pedro, Tiago e João. Pedro, de vez em quando, ele, É, ele ele me fala. nega, ele não vai. Mas aí eu fui falei assim, eu fui até autoritário, eu falei assim, não, eu tenho que pregar no domingo, tem que ser no domingo, no culto. Exigiu o dia. Tinha que ser no domingo, porque a mensagem que eu tenho tem que ser todo mundo. Mas sem maldade nenhuma, sem nenhum tipo de vaidade que eu havia falado dessa forma com meu tio, né? E ele falou, não, tá bom, então você vai pregar, só que ficou só naquilo, né? E aí eu fiquei brincando de culto com meu irmão, com um amigo, a gente brincava de culto e ali nós dávamos a oportunidade e eu era o pregador. Depois dos 12 anos, não voltou mais essa vontade de pregar. Inclusive, muitas pessoas não sabem, mas quando eu comecei a ter uma atividade na igreja, justamente com essa idade, foi como um baterista, eu era baterista. Então, Nossa, hoje em dia, as pessoas até brincam que baterista não pode namorar baterista, que baterista é problemático. Hoje existe uma ideia um tanto até que distorcida, né? Que ainda existe baterista crente. graças a Deus. Graças a Deus, ainda Graças a existe Deus. baterista crente. Só que aí, beleza, eu comecei a tocar bateria
E aí esse desejo não veio, não voltou mais. E aí eu fui baterista pelo menos 15 anos. Cheguei a tocar até para gente famosa, eu cheguei a ter um número considerável de alunos, isso na época. E quando eu cheguei aos 18 anos de idade, aí voltou aquele desejo, aquele mesmo desejo que eu tive com 12 anos. Com 12 anos, nascido e criado na igreja, comecei a tocar bateria e tive o desejo de pregar. Mas só aos 18 anos que manifestou aquela vontade de novo de pregar, aquela coisa assim que nasceu no coração. Aquela chama, né? Que voltou a arder de novo. Isso, aí foi com. Eu me lembro como se fosse hoje, foi com a mesma proporção. Quando eu Isso. completei 18 anos, veio aquela vontade, eu ainda era baterista, só que um baterista meio descredibilizado para poder pregar. E aí aconteceu que eu fui em um determinado culto, eu pedi Deus para poder usar a irmã que estava pregando, entregando revelação. Aí eu falei assim, olha, então usa ela para falar comigo. Aí Deus não usou ela, Deus usou uma outra irmã, e ela foi até mim, colocou a mão na minha cabeça e falou assim, você não pediu para me falar contigo? Você vai ser um pregador da minha palavra. E eu vou te levar a muitos lugares. E aí foi acontecendo de forma muito natural. Ah tá, me lembrei de um detalhe importante. No mesmo dia que ela me entregou a profecia dizendo que Deus iria me usar através da palavra, quando acabou o culto, era uma tarde da bênção. Quando acabou o culto, a minha líder chegou perto de mim e falou assim: sábado, esse culto foi na quarta, sábado é consagração de jovens. Você pode trazer a palavra? Então, assim, foi muito. Surgiu a oportunidade. Justamente, foi instantâneo. No mesmo culto que eu recebi essa revelação, uma vez mais Deus renovando o que ele já havia falado, eu também recebi o convite. E aí, quando eu preguei no sábado, algumas pessoas falaram que parecia que eu já era familiarizado com a palavra, que eu já era um pregador. Na verdade, eu interpretei como se o pessoal estivesse sendo positivo, né? Tivesse me dando ali uma injeção de ânimo, mas eu, depois de um tempo, eu entendi que ele estava bem limitado, como todo o início, né, de todo mundo. Mas aí veio essa oportunidade, eu preguei naquela consagração de jovens e foi indo. O convite começou a chegar em um culto oficial. E aí já estamos aí há um bom tempo tendo esse privilégio de falar da palavra. Glória a Deus. Engraçado o irmão falar que era músico, né? Baterista. A gente tem um certo preconceito, a gente acha que o músico ele não tem domínio da palavra, né? Que ele sabe só louvar ali, sabe só tocar um instrumento, mas não tem domínio da palavra. Eu confesso que até eu já tive muito esse preconceito, mas já vi, pela misericórdia do Senhor, muitos irmãos que são músicos são Sim. usados na palavra. Né? Inclusive, eu tive esse preconceito, porque quando eu comecei a pregar, com toda a dificuldade, as pessoas já identificavam que estava diferente. Então, quem não sabia pensava, um baterista, mas ele prega justamente por eu tocar bateria. Tá vendo? Então, realmente, eu tive esse preconceito aí. Passou por esse preconceito aí dentro da igreja, mas, irmão, assim, não é algo nosso, né? Que infelizmente a gente sabe, a gente tem, pelo menos eu tenho visto muitos músicos que às vezes acaba o louvor, o irmão até sai da igreja e nem ouve a administração da palavra, quando você vai procurar o irmão está longe. Aí a gente fica assim, né? Parece que o culto acaba quando acaba o louvor. Né? Mas a gente sabe que a palavra também é importante. Mas eu louvo a Deus que o irmão, Deus chamou o irmão, né? Para poder ter esse ministério e, nossa, Deus é tremendo, né? E eu queria saber do irmão, o irmão falou que sentiu esse desejo, mas isso veio natural ou você já ouvia alguns pregadores e você se inspirava neles ou falava assim, meu Deus do céu, eu quero ser usado como Marco Feliciano, eu quero ser usado como um pregador X ou Y? Se o irmão tinha, se alguém te inspirava ou foi o próprio Deus que direcionou isso? Ou como que aconteceu? Olha, é até curioso, de fato eu não me inspirei em nenhum pregador. A inspiração começou a acontecer quando eu já estava pregando. Aí eu comecei a ouvir inspirar e me inspirar. E claro, né, comecei a imitar, eu acho que todo mundo que, pelo menos a maioria das pessoas que estão aspirante ao ministério, sempre imita, puxa alguém ali e tá tudo certo, não tem pecado, porque ao longo do tempo a pessoa vai entendendo a sua realidade, vai assumindo a sua verdadeira identidade. Então foi literalmente um desejo que começou a brotar no meu coração, sem eu assistir pregações. Meu pai até colocava Marco Feliciano, mas eu não olhava e falava, nossa,
eu quero pregar assim, eu quero ser assim. Não olhava, não. Realmente foi de forma muito Glória a Deus. natural. Então foi algo espontâneo mesmo, Foi. diretamente de Deus para o seu coração. Sim. Porque às vezes tem gente que quer louvar porque vê o fulano louvando, acha muito bonito, ou quer pregar porque vê o outro pregando, né? Sempre olha para alguém, né? Mas foi algo que o próprio Deus colocou no coração do irmão, né? Marco Feliciano também, nossa, eu ouvi demais. Inclusive, deixando muito bem claro que não é porque ele não foi uma inspiração que eu deixava de admirá-lo. São coisas diferentes. Sim, sim, com certeza. Foi aquela coisa natural, porque, por exemplo, hoje em dia, as pessoas que querem pregar, às vezes ela ouviu alguém e já começa a fica inspirado naquela pessoa. O desejo veio primeiro. O desejo e o que Deus foi me falando foi antes de começar a ouvir alguém. Inclusive, as pessoas às vezes buscam até imitar o estilo, né? Os trejeitos, a forma como o pregador gesticula. Aconteceu um fato aqui em Pompéu e a gente teve uma situação no Madepel que teve em Pompéu. Eu fui para Martim Campos na Umadecon e teve um pregador lá que ministrou a mesma mensagem que o pregador que está aqui em Pompéu. Aí eu fiquei naquela dúvida, será que ele já tinha visto o outro pregando ou daqui viu o de lá pregando? Porque foi a mesma passagem, os mesmos exemplos, a mesma aplicação, foi tudo igualzinho. Pode ser um pouquinho polêmico? Pode. Não aqui na cidade de vocês, mas infelizmente na minha cidade tem um pregador, bênção, homem de Deus, de família, mas ele tem todos os trejeitos do Marco Feliciano. Mesma coisa, o jeito, o jargão, o jeito de gesticular. Tem. Assim, gesticular, assim, até o estilo eu não ligo muito, não. O que me entristece é quando a pessoa quer ministrar exatamente com a mesma palavra. É claro que a palavra do Senhor, ela se renova, a gente sabe disso, né? Deus pode usar o irmão para ministrar num versículo e no dia seguinte, Deus pode usar outro para ministrar no mesmo versículo de uma maneira totalmente diferente. Agora, é estranho quando você vê com as mesmas palavras, os mesmos exemplos, a mesma aplicação, fica meio estranho, né? Eu